respeito de Cristo, respondendo às testemunhas de Jeová. A respeito de Cristo, as testemunhas de Jeová, eles creem que Jesus é Deus, mas é um Deus menor do que Jeová. Porque para as testemunhas de Jeová, Jeová é o Todo-Poderoso, Jeová é o merecedor de honra, de glória, somente Jeová. E na questão de Cristo, o que é que as testemunhas de Jeová dizem? Primeiro, eles não adoram Jesus. Ele diz só um que é digno de adoração é Jeová. E na Bíblia das testemunhas de Jeová, o que é que ele escreveu nessa questão? Quando a Bíblia nos mostra que os discípulos adoraram Cristo, as mulheres adoraram Cristo, Cristo foi adorado, então ele, na tradução do mundo, ele coloca Cristo como prestou homenagem, para simplesmente dizer que Jesus não é digno de adoração. Eles prestou homenagem a Cristo para diminuir a divindade de Cristo, porque ele crê que Jesus é um Deus menor do que o Pai, de que Jeová. Outra questão é, as testemunhas de Jeová, para diminuir Cristo, ele diz que Jesus é Miguel, e Miguel é um anjo, e esse anjo foi criado. Então, para as testemunhas de Jeová, Jesus ele foi criado. Por quê? Porque quando ele diz que Jesus é um anjo, e todos os anjos foi criado, é para diminuir a divindade de Cristo. No livro de João, capítulo 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele pega esse versículo, bota com D minúsculo para diminuir a divindade de Cristo. Mas tem um problema. É nessa questão aqui. O versículo 2 diz assim, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas vieram a existir por meio dele e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Então, na criação do mundo, foi Cristo que criou. E para as testemunhas de Jeová, ele crê que foi Cristo que criou. Ele sabe disso. Aí, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as coisas visíveis ou invisíveis, que seja trono, que seja domínio, que governo, que autoridade. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ok? Então, Jesus criou tudo. As testemunhas de Jeová sabe disso? Sabe. Só que tem um problema. Se a testemunha de Jeová diz que Jesus ele é um anjo chamado Miguel, arcanjo Miguel, como é que ele criou tudo, criou o trono para ele? Então quer dizer que Miguel tem um trono no céu? Trono significa autoridade. Então, Jeová agora criou Cristo. Cristo ele é um anjo. E agora este anjo criou tudo que está no céu e criou um trono no céu para ele também. Veja que problemas. Por quê? Porque agora esse anjo chamado Miguel, que para as testemunhas de Jeová é Jesus, agora ele criou tudo. E criou um trono para ele. Mas analisando nessa questão, as testemunhas de Jeová sabem que tudo foi criado por Cristo. Agora, no livro de Isaías, capítulo 44, e o versículo 24 diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Na própria Bíblia das testemunhas de Jeová. Isaías, capítulo 44, versículo 24. Diz assim. Assim diz Jeová, seu resgatador, que formou desde o ventre. Eu sou Jeová, aquele que fez tudo. Sozinho estendi o céu e estirei a terra. Quem estava comigo? Então, nessa questão aqui, veja, Isaías diz que eu, Jeová, criei tudo sozinho, o céu e a terra, sozinho. E quem estava comigo? Essa é a pergunta. Para os testemunhos de Jeová, no livro de João, capítulo 1:1 e 1:3, que ali era o verbo que estava com Deus, e o verbo é Cristo, ele sabe, as testemunhas de Jeová sabem que o verbo é Cristo, só que ele diz que o verbo criou
tudo foi criado por ele e para ele. É Cristo que é o verbo, que é a palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz que tudo foi criado por ele e para ele. Então ele sabe que foi Cristo o Criador. Aí ele, para diminuir Cristo, o que é que ele diz? Que Cristo, ele é o mestre de obra. E Jeová é o arquiteto. Então nessa questão, quem é maior? Jeová ou Jesus, o Filho? Lógico que é Jeová, porque Jeová é o arquiteto e Cristo é o mestre de obra. Então ele quer mostrar que Jeová se torna maior do que o Filho, Cristo. Só que tem um porém. Esse versículo aqui diz assim, eu, Jeová, sozinho criei o céu e a terra. Como é que ele criou com o Filho? Se ele sendo um arquiteto e o Filho ser o mestre de obra. E o mestre de obra foi Cristo, que criou o céu e a terra. E ele diz aqui que sozinho. Então este é o problema. Ou Jeová, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Ou aqui Jeová vai entrar em contradição, porque ele não criou sozinho. Ele criou na visão das testemunhas de Jeová. Jeová é o arquiteto e Jesus é o mestre de obra. E os dois criou o céu e a terra. Só que Isaías diz que sozinho Jeová criou o céu e a terra. Então tem esse problema aqui para esse testemunho de Jeová resolver. Quando ele diz aqui, eu sozinho, é porque ele quer dizer que nenhum Deus dessa nação ajudou ele. É isso que ele quer dizer. Mas tem um problema. Por quê? Porque quando ele fala de que ele sozinho criou o céu e a terra, e ele diz assim, quem é que estava comigo? Então, se ele estava com Cristo, em João capítulo 1, versículo 3, como é que ele nega dizer que ele estava sozinho? Ninguém estava com ele. Então ele está dizendo que está negando que ele fez a obra sozinho. Um exemplo, você é um operador de máquina, você trabalha na máquina, faz ali a sua função, mas tem o ajudante que ali vai fazer outra função. E aí você vai dizer que você fez sozinho? Não. Foi os dois. Você operou e o outro arrumou. Então, nesse caso, não foi sozinho. E aqui, Jeová está dizendo que eu sou Jeová, sozinho criei o céu e a terra. Então, este é o problema da testemunha de Jeová, para diminuir Cristo, para dizer que Cristo simplesmente é um mestre de obra. Mas aqui, Jeová diz que sozinho criou o céu e criou a terra. Então, nesse caso, nós vemos aqui que Jesus, ele é o Criador do céu e da terra. Agora, para nós que cremos na divindade do único Deus e na personalidade de três pessoas distintas, para nós não tem problema nenhum. Porque quando Deus diz assim, eu sozinho, é porque não tinha outra divindade. Agora, personalidade é os que nós cremos, que é um único Deus na divindade e personalidade de três pessoas. E essas três pessoas, na criação do homem, como é que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural, não está, é mais de uma pessoa, ok? Mas, terminando essa palavra, dizendo assim, a testemunha de Jeová sempre ele pega aquele versículo que fala da humanidade de Cristo, que mostra que Cristo é inferior ao Pai, para dizer que Jesus é inferior. Então, nesse caso, a pergunta é, a testemunha de Jeová, ele nega a humanidade de Cristo? Se ele não nega, então ele tem que aceitar que ali Jesus está referindo à sua humanidade. Jesus chorou, Jesus, o Pai é maior do que eu. A Bíblia diz que Jesus disse, quem foi que me tocou? A Bíblia diz também que Jesus disse, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É a humanidade de Cristo. Então nós tem que aceitar a humanidade de Cristo. Agora, a divindade de Cristo. Ok. Se Jeová estava dizendo que ele sozinho é porque ele quer mostrar que as outras nações, que tem outros deuses, não estavam com ele, então Jesus quer dizer que Jesus é um Deus, mas não é um Deus da nação, ok? Mas vamos lá, se existe um único Deus verdadeiro e Jesus é um Deus, então se torna politeísmo. Mais de um Deus se torna dois deuses, politeísmo. Então a testemunha de Jeová é politeísmo?
Essa é a pergunta que eu deixo para as testemunhas de Jeová. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de